Começa agora pela Rádio Santana FM, o programa Espaço Diferente. Apresentação Luiz Paixão, uma realização CPDR, Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência do Ribeirão. Bom dia, estamos iniciando nosso programa semanal Espaço Diferente. A gente hoje tem uma temática muito importante, temos um convidado que está conosco já está no ar, e vai falar o advogado Luiz Emanuel do SENDEC, Centro Dom Helder Câmara, que participa do programa Cidade Acessível, Direito à Cidade. É um programa muito importante que tem aí o SENDEC e o Luiz Emanuel que está conosco. Bom dia, Luiz. Bom dia, Luiz Paixão. Uma satisfação muito grande estar aqui de novo falando para o povo de Ribeirão. Muito bom, muito obrigado por ter atendido nosso pedido. Luiz, você está participando inclusive de um fórum, né, nesse momento, hoje e amanhã, que fala da reforma urbana, né, da questão urbana. Como é que está se dando isso? E nesse contexto do fórum, a gente poderíamos conversar o direito à cidade. A gente fala muito da cidade, mas quais são as condições básicas e dignas para as pessoas viverem de verdade e de forma muito cidadã numa cidade? Bem, realmente, a gente está aqui hoje no Recife, né, recebendo o Fórum Nacional de Reforma Urbana. A gente está num trabalho conjunto, né, são mais ou menos 20 entidades entre organizações de direitos humanos, né, organizações da sociedade civil e movimentos sociais, e estamos desde ontem e até amanhã, sábado, né, 31, planejando as ações do Fórum para 2026. Hoje, em especial, né, a gente tem uma agenda com o Ministério das Cidades, a Secretaria Nacional de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, e tem justamente conversado, Paixão, sobre a questão das cidades e da adaptação para as mudanças climáticas. Então a gente tem hoje um vetor que é muito importante, um elemento novo, né, nos ajudando a pensar, né, se por um lado nos ajuda a pensar uma cidade nova, por outro lado é um elemento dificultador, né, que é a questão das mudanças climáticas. Então, para quem ainda, né, não entende o que é mudança climática, né, na verdade sente, né, o que são as mudanças climáticas. Sente quando a cidade, né, recebe mais chuva do que o normal, né, a zona da Mata Sul, historicamente, sempre é uma área muito chuvosa no meio do ano. Mas só que, né, a gente tem recebido nesses últimos 10 anos uma quantidade de chuva muito maior e em um tempo muito mais curto. Então as mudanças climáticas são isso, né? Chuvas extremas, muita chuva, muita água em pouco tempo, né? A questão das mudanças climáticas são ventos mais fortes, né? Rajadas de vento, mas provavelmente, né, o pessoal deve ter ouvido falar de, né, algum dos episódios que aconteceu na região do sul do Brasil. Então são rajadas de vento que arrancam o telhado das casas, né, derruba árvores, derruba o sistema de eletrificação. Então é a questão das chuvas mais fortes, ventos mais fortes, né, o calor muito maior. Então, né, talvez isso aí a gente sinta mais no litoral e na região do sertão, mas são os dias cada vez mais quentes. Isso mexe totalmente na cidade, né? Mexe totalmente, mexe com o fornecimento de água, mexe com a questão do saneamento, mexe com a qualidade das casas. Então, antes a gente falava, né, do direito à cidade, né, prevendo uma habitabilidade para as casas, né, que é uma qualidade de moradia. Não é simplesmente ter uma casa, mas ter uma casa que esteja adaptada à questão do clima de cada região, né? Ou seja, se a gente está no sertão e é mais quente, é ter uma casa que proteja desse calor. Se a gente está numa área de chuva, né, uma casa que esteja mais adaptada, né, à questão chuvosa. Mas se a gente está em uma área mais quente, que a gente, no litoral, por exemplo, que a gente possa ter uma casa que tenha um telhado verde, que deixe a casa com a temperatura mais agradável. Então a gente falava disso. Só que hoje, né, a gente já entra num pensamento, né, de como
né, formatar as casas, como formatar a cidade, levando em consideração as mudanças climáticas. Então é isso que a gente tem conversado dentro do fórum, né, é isso que a gente está pensando, né, em termos de planejamento para 2026, né, pensar a questão das mudanças climáticas, né, considerando que a maioria das pessoas que estão nas casas no momento mais quente do dia são as mulheres, né, que estão cuidando das atividades domésticas, são as mulheres que estão recebendo as crianças que estão vindo do horário de escola, né, as próprias crianças e pessoas idosas, que estão nessa convivência de um ambiente do lar cada vez mais quente. Né? Então é isso que a gente está considerando, a gente tem conversado, a gente tem tomado essa perspectiva de ver a cidade, né, a partir dos grupos vulnerabilizados, né, e agora ainda muito mais especificamente, né, pensando não só a cidade, né, uma cidade mais segura para as mulheres, né, em termos de violência, né, mas também cidade mais segura para as mulheres, pensando na questão do conforto, né? Então, cada vez mais a gente está vivendo esse desafio, né, de cidades mais inclusivas, né? Cidades que realmente respeitem as pessoas, né, como você já colocou. Então, o que é uma cidade que respeite os direitos? Antes a gente pensava, né, uma cidade em que as pessoas tivessem acesso à água, né, de qualidade permanentemente, né, e não, né, nesse sistema vagalume, né, uma hora tem água, outra hora não tem. É uma cidade saneada, né, né, com saneamento básico. Você tem o rio da cidade que está protegido, porque não vai receber aquela água contaminada, suja, né, você vai ter crianças que têm menos incidência de doenças, né, doenças relativamente simples, que a gente já controla, mas que numa cidade que não é saneada, que o esgoto é lançado a céu aberto, mas são crianças que continuam cada vez mais doentes, né? Pessoas, principalmente pessoas idosas também. Então, a gente está pensando numa cidade com acesso à água de qualidade, né, com acesso a saneamento, né, que tenha coleta de lixo, né, coleta de resíduo adequada, né, que não fique lixo a céu aberto, né, uma cidade que as pessoas possam se movimentar, né, que tenham acesso a um sistema de transporte público e de qualidade, né, não é simplesmente ter um ônibus com a tarifa caríssima, né, você ter um ônibus, ter outra forma de se locomover na cidade com preço que seja justo, né, que as pessoas possam transitar pela cidade, e não aquelas pessoas que ficam, né, restritas a uma parte da cidade pelo resto da vida. Né, em vários momentos, né, eu tive, por exemplo, trabalhando nos morros do Recife e me deparei com situações, né, de pessoas que passam uma vida inteira morando no morro, né, e nunca conseguem descer a cidade, né, conhecer o resto da cidade. Né, ficam lá porque tem restrição na questão da violência, né, tem medo de, né, ser mal recepcionado em outras áreas da cidade, né, tem medo da ação policial, né, tem medo, não tem acesso a um sistema de transporte que permita isso, né, não acontecem atividades culturais que convidem essas pessoas de outros bairros para poder visitar outras áreas da cidade. Então, conheci senhoras que já chegaram no morro há 40, 50 anos atrás né, passaram ali a vida inteira. Então, só praticamente sair de casa, né, faz uma votação que na escola do bairro, né, tem um mercadinho que é ali, que atende o bairro, e ela não se sente convidada a estar nas outras partes da cidade. Essa é o que a gente chama de uma cidade excludente, né? E aqui a gente está lutando por uma cidade inclusiva, inclusive para pessoas com deficiência também. Né? Quando a gente fala de mobilidade, a gente está falando de uma mobilidade que tenha acessibilidade. Né? Se a gente está falando, né, de uma cidade que tem ruas e calçadas que tenha mobilidade, né, e que ao mesmo tempo, né, sejam confortáveis. Né? Não adianta você ter uma calçada que não tenha nenhum buraco, mas que também não tenha nenhuma árvore que ajude com uma sombra, né? Então ninguém consegue transitar no momento mais quente do dia. É disso que a gente tem conversado. É interessante, Luiz. Você está falando de uma realidade, de um momento, um fórum de discussão de uma cidade planejada,
E, lamentavelmente, o interior do nosso estado, às vezes até a nossa capital também, tem que melhorar muito nesse sentido. Com relação à acessibilidade, você falou, mas há uma preocupação, não sei se vocês estão percebendo, está vendo essa discussão, com relação ao planejamento. A cidade tem que ser planejada, ela tem que ser pensada do ponto de vista arquitetônico também, não só calçadas, adaptadas, mas também a questão da moradia. Este ano, nós teremos a campanha da Fraternidade da Igreja Católica, que vai falar justamente sobre a moradia. Tem aí um documento que já está sendo trabalhado, estudado, com essas preocupações que eu acredito que esse fórum, o trabalho que vocês exercem, já tem contribuído bastante nisso. Na sua opinião, Luiz, como adaptar, como planejar, replanejar, se não há planejamento, uma cidade como a Mata Sul de Pernambuco, Ribeirão, Palmares, qualquer uma outra cidade, quais os primeiros passos a serem dados pelo Poder Executivo Municipal, pela Câmara de Vereadores, por quem faz as leis e que aplica essas leis para que haja uma melhoria nessa conjuntura de problema de crises climáticas que estão aí acontecendo todo dia. Qual é a sugestão, qual é o ponto de vista deste fórum? Bem, antes de mais nada, sempre o diálogo das autoridades constituídas com as pessoas que vivem na cidade. E no final das contas, são todas essas pessoas, autoridades ou cidadãos ou cidadãs comuns que vivem na cidade e que dependem dela, que se locomovem nela, que vivem seus projetos de vida, né? Que vive o seu comérciozinho, que vive o seu trabalho, ainda que seja no setor público, mas que vai na escola, que vai, né, ao centro de saúde, né, que efetivamente também onde tem a sua casa. Então, quando a gente fala, Paixão, de uma cidade que não é planejada e que hoje, né, pelo próprio desenvolvimento, né, da vida urbana, né, na vida da cidade, e começa a demandar, né, começa a exigir que haja, por exemplo, acessibilidade, né, que uma calçada esteja bem pensada na sua largura, na sua altura, né, começa a pensar na qualidade da iluminação pública para que as mulheres possam voltar do seu trabalho à noite, que as meninas possam voltar da universidade ou da escola à noite sem nenhum tipo de risco ou, né, de sofrer qualquer tipo de violência física, violência intelectual. Aí a gente, né, pensa necessariamente num planejamento, é isso que você colocou. Mas como colocar um planejamento em cidades que não são originalmente planejadas? Essa é uma baita de uma dificuldade. É muito difícil você trabalhar, né, uma cidade, né? Quando a gente fala de planejamento, a gente está falando de situações que são previamente eleitas como prioridade. Então, como é que a gente vai agora abrir uma rua e pensar uma calçada de qualidade, uma iluminação pública de qualidade, quando antes a gente não precisava pensar nisso? A gente pensava uma calçada de qualquer jeito, ou às vezes até pavimentava ou calçava uma rua sem nem pensar na largura da calçada. Né? Colocava qualquer tipo de iluminação, ou às vezes nem botava iluminação na rua, né? Não colocava uma drenagem, simplesmente, né, calçava lá a rua, botava o paralelepípedo sem pensar uma drenagem. Né? E quando a chuva vinha, o que é que acontecia? Né? A água começou a entrar nas casas. Enfim, quando a gente pensa planejamento, significa a gente considerar, né, atividades de trabalho que antes a gente não levava em consideração. E agora a gente precisa. Como é que a gente vai pensar numa cidade? Como é que a gente vai pensar o comércio da cidade quando, tradicionalmente, por exemplo, a gente tem em Ribeirão a feira que acontece na rua? Só que agora a gente depende da rua para locomover uma ambulância, para locomover um veículo de transporte escolar. Então, nem sempre a rua pode estar disponível naquele horário para feira. Como é que a gente vai pensar isso? Como é que a gente vai mudar uma cultura que já existe há tantos anos? Se não fizer com diálogo e com paciência, a gente vai provocar uma guerra dentro da cidade. E praticamente a gente vai considerar que o planejamento de uma cidade, o planejamento urbano é uma coisa ruim. As pessoas vão pensar como uma coisa ruim.
e que na verdade não é, né, uma coisa boa, e que diante de uma situação de uma cidade que não é pensada, né, do ponto de vista do urbanismo, né, não é uma cidade planejada, a gente precisa trazer essa cidade para dentro dessa ideia do planejamento e tem de fazer com tranquilidade, com urbanidade, com diálogo, com transparência, né? Significa, né, a autoridade, né, o prefeito, a prefeita, o secretário, né, conversar com as pessoas, né, que fazem a feira, que é importante para o comércio, dizer, olha, a gente não pode mais fazer a feira na rua desse jeito todo dia. A gente tem, olha, a ambulância precisou passar ontem, estava aqui, né, com acesso fechado, né, o caminhão do lixo precisou passar e o acesso estava fechado. Para trazer as crianças para a escola, o ônibus está fazendo um retorno muito grande. Então é trazer essas situações para dizer, olha, a gente precisa fazer, né, um enquadramento, ou então a gente vai precisar fazer um mercado público, ou então a gente não vai poder usar os dois lados da rua, vai precisar usar um só, né, ou essa rua não é mais acessível a pessoas de idade, né, é muito mais fácil uma pessoa de idade tropeçar e cair, se machucar quando estiver fazendo a feira, a gente precisa levar para outro local que tenha acessibilidade para a pessoa com deficiência ou para a pessoa idosa. Então, é isso, né? Antes de mais nada, né? Você trazer uma cidade que não é planejada, né? Uma cidade que simplesmente cresceu de qualquer jeito, né? Trazer esse conceito de uma cidade planejada que dê conta dessas outras situações que demandam, né, a vida, vamos dizer assim, né, a vida moderna na cidade, né? Tudo isso que eu venho falando do ponto de vista da acessibilidade, da iluminação pública, né, do pavimento, né, da drenagem. Então, tudo isso tem que acontecer com diálogo, com transparência, né, com paciência. Né? Não adianta simplesmente querer fazer uma mudança de qualquer jeito só para ter uma mudança feita para mostrar na campanha eleitoral. Exatamente. É preciso, né, todo esse desdobramento de paciência, atenção, diálogo, né, ver o que as pessoas pensam também. Muito bem, estamos conversando com Luiz Emanuel, advogado do programa Direito à Cidade, que é coordenado pelo SENDEC, Centro Dom Helder Câmara. Luiz Emanuel, eu acho que você está falando de questões que você conhece em Ribeirão, já tivemos já algumas vezes aqui reuniões, inclusive, com um grupo de pessoas com relação a direitos humanos, foi muito interessante. E você, de certa forma, você já andou em Ribeirão, estou falando daqui onde estamos, e essa realidade, ela tem muito a ver conosco. Esse diálogo, essa participação, tanto da sociedade quanto do poder público local, encontrar saída para alguns desafios que temos. Com relação ao saneamento básico, que é uma coisa que se fala muito, mas a gente precisa melhorar totalmente essa realidade, porque é a questão de saúde pública, inclusive, né? E eu não sei até quando a cidade de Recife tem problemas também, que vocês acompanham as periferias da capital, mas sabemos também que temos esse problema em tudo quanto é cidade no interior afora. Eu lhe pergunto, e eu queria sua opinião com relação ao seguinte ponto: saneamento básico, abastecimento de água é muito precário em Ribeirão, apesar de ter muitas promessas de melhorar, mas temos comunidades aqui que estão passando 10, 15 dias sem água. Infelizmente é preciso melhorar o acesso à água, que é uma questão também de vida e de saúde pública. O fórum, o seu trabalho, como ele pode nos iluminar nesse sentido de implantar um projeto para melhorar a vida das pessoas? Uhum. Bem, como eu disse, né, antes de mais nada, o diálogo. Não adianta simplesmente, né, você ter uma empresa pública do tamanho da Compesa dizer, olha, eu não tenho água, por isso que eu vou fazer um racionamento de 1 para 10 dias. E muito do que eu tenho falado, né, eu tenho justamente pensado e imaginando as ruas de Ribeirão, né, como você disse, a gente já teve a oportunidade, né, de andar pelas ruas, de conhecer um pouco do dia a dia, da dinâmica do comércio, né, como o comércio é forte e importante, e a gente tem de levar isso em consideração, a gente tem que levar em consideração, né, quais são as atividades que são mais comuns na cidade. Então, numa situação como essa, né, tem de pensar, como diz a história, né, fora da caixinha. Né? Não é simplesmente dizer, olha, eu não tenho água e pronto.
né? Não ter água tem algum significado. O que é isso? Por que não está tendo água? Qual é a fonte tradicional de abastecimento da cidade? Né? Qual é o rio, qual é a barragem? A gente precisa fazer uma barragem nova, né? Esse aí é uma conversa que precisa sair das salas, né, dos espaços públicos de decisão e que precisa realmente ir para as pessoas. Né? Como você já disse, a gente teve a oportunidade de ter diálogo sobre direitos humanos e nessa conversa com as pessoas mostrar como é importante, né, dentro de uma construção de direitos humanos, né, que aí a gente pensa, né, direitos humanos constrói uma cidadania, constrói uma pessoa cidadã, constrói um cidadão, constrói uma cidadã. E cidadania é realmente você ter, né, de certa forma, um controle sobre as mudanças que acontecem na cidade. A pessoa dizer, olha, eu quero dar uma opinião e eu quero que a minha opinião seja ouvida para que a gente possa decidir, em cima de outras opiniões, quais são as melhores saídas para a cidade. Então, quando você fala simplesmente não tenho água e vai ficar 1-10, não é bem assim, que é isso. Né? A pessoa cidadã, a pessoa vai se perguntar por que está acontecendo isso. Né? A empresa precisa de algum investimento novo para poder melhorar a captação de água. Né? O problema não é a falta d'água, mas a qualidade no tratamento e na distribuição, o problema é esse. Né? A encanação está velha, perde muita água, ou então realmente a gente precisa fazer uma barragem nova, ou a gente precisa, né, fazer um processo educativo nas pessoas para que elas não estraguem a água, né, cuidem com mais zelo, com mais qualidade, né, no dia a dia. Né? Então não se pode tomar, né, um banho em 5 minutos, para que tomar um banho de meia hora? Está perdendo água. Então, veja, né, são vários espaços, né, uma captação nova na água, né, uma nova barragem, é a melhoria no tratamento, é a melhoria na distribuição, é a melhoria no uso das pessoas, é incentivar que as pessoas, por exemplo, usem a água da chuva, façam uma coleta, mas nem toda casa vai ter espaço suficiente para você botar, né, uma caixa d'água extra para poder fazer a coleta da chuva, mas para aquelas que podem, é importante fazer isso, né, ou então usar com mais zelo a água de um poço artesiano que porventura abra. Então, veja, quando a gente fala de água, né, aí vem, né, o acesso à água de qualidade, água potável, para que a gente possa, né, beber, fazer a higiene, cozinhar, tudinho. E também como é que a gente vai tratar essa água saneada. E o que acontece? Muitas das pessoas, né, acham que pela água estar suja, basta você fazer um cano e jogar, né, na drenagem pública, ou então jogar no rio que você se livrou. A água encanada, fedorenta, suja, está encanada, eu não estou sentindo o cheiro. Engano seu. Quando você vai para a rua e essa água suja você joga no seu rio, você vai sentir o cheiro da água suja e aquela água que poderia ser usada no rio para abastecimento da cidade já está uma água mais suja. Então, o que acontece? Ou ela vai estar imprestável para o uso e para o tratamento, ou então o tratamento vai ser muito mais caro. Então é preciso que dentro de um processo de construção de cidadania as pessoas entendam isso, né? E não simplesmente achar que é a obrigação do prefeito ou da prefeita, do governador, da governadora resolver o problema. Então a população tem que ser um polo de construção de soluções. A gente tem que tomar cuidado, a gente tem que cuidar do nosso rio, a gente tem que cuidar dos nossos mananciais, porque, né, cada vez mais uma cidade quente vai demandar cada vez mais uso d'água. E o que acontece? Né? A água doce de qualidade ela vai diminuir. Muitas partes do Recife, por exemplo, tem um abastecimento de uma água doce de qualidade, né, de forma permanente, e algumas partes da cidade você já tem um racionamento muito grande. Né, um dia com água, 3 dias sem água, e quando a água vem, já aquela água salobra. Né? A pessoa que está nos ouvindo sabe o que é aquela água salobra, né? Aquela água meio salgada, uma água que não é de qualidade. Né? Por isso que muita gente deixa de beber a água da torneira ou uma água filtrada para pedir uma água mineral. Né? Porque sabe que uma água salobra ela termina mais alimentando a sua sede do que necessariamente matando.
Então, a gente precisa ter isso em mente, né? Precisa considerar isso, e a gente tem que cuidar melhor dos nossos rios, cuidar do abastecimento, cobrar, né, as empresas públicas que façam um abastecimento de qualidade, com água de qualidade permanente para todo o local da cidade, né, não só o local, né, mais chique, porque todo mundo precisa de água, né? A água é vida, ninguém vive sem água. Você pode até fazer uma greve de fome e passar uma semana sem comer, mas se você passa um dia sem água, você já começa a ter, né, uma crise e seu organismo entra em colapso, né? É muito mais fácil morrer sem água do que morrer sem comer, né? Muito bem. Então, conversando com o Luiz Emanuel, do SENDEC, aqui conosco, eu agradeço essa aula que você está dando de cidadania. É importante essa discussão no meio de comunicação como a Rádio Santana, tão importante em Ribeirão, para que o povo, as pessoas escutem e comecemos a pensar juntamente, coletivamente, em prol dessas situações. Com relação ao clima quente, as cidades como Ribeirão, por exemplo, está muito quente, essa questão da árvore, plantar árvore na cidade, o que é que o fórum está apontando para essa questão do calor? Pronto, nesse aí você chegou numa das soluções que a gente mais tem defendido. A gente não está falando aqui de uma única solução. A gente não vai resolver, por exemplo, o problema do calor plantando árvore em tudo que é canto, mas o plantio de árvore, ela é, né, muito importante e não pode ser feito de qualquer jeito. Desde que eu estava falando antes, né, da qualidade de uma calçada, para as pessoas se locomoverem, principalmente pessoas idosas e pessoas com deficiência e crianças. A gente tem que usar uma árvore que primeiro, né, não destrua a calçada, né, cuja raiz, né, não levante a calçada. Tem que ser uma árvore de acordo com a fauna, de acordo com a natureza local. Então não adianta nada você achar uma árvore bonitinha que ela é natural lá da Índia, da Indonésia, do México, de qualquer outro lugar de longe, se não é uma árvore natural daqui. Essa árvore, ela não vai ser estranha, ela vai mais atrapalhar no futuro do que ajudar. Mas o que a gente está pensando? Qual é a característica da natureza de Ribeirão? Mas você tem uma zona da mata com muita chuva, né? As árvores são típicas da Mata Atlântica. Então, vamos usar uma árvore comum da Mata Atlântica, né? Um ipê, um pau-brasil. Você pode usar árvores dessas que dão muita sombra, né, que estão adaptadas ao local. Você não vai precisar usar inseticida para cuidar dessa árvore. Essa árvore, ela vai estar muito mais adaptada, por exemplo, às formigas da localidade. É diferente você trazer uma planta de fora, que ela pode não se dar bem, né, com a quantidade de chuva, ou pode não se dar bem com os animais, né, principalmente as formiguinhas. Então, tem que gerar, né, uma relação de que todo mundo ganhe. Então, controlar a temperatura nas áreas públicas é muito importante, você ter essa arborização. Então, principalmente aqueles adolescentes, aquele menino que tem mania de ficar puxando as folhinhas, né? Não faça isso não, rapaz. Deixa a danada da planta crescer, porque a sombra dela, né, e dependendo da planta, né, o fruto que ela trouxer, né, vai ajudar e muito, né, na questão, né, do controle de temperatura, na questão da qualidade da convivência na cidade. E a gente usa uma arborização para justamente, né, permitir que as pessoas possam transitar com mais qualidade na cidade durante o dia, né? Será possível que a gente vai ter que esperar anoitecer para ficar mais fresquinho o tempo para a gente ir para a rua? Então, numa cidade, né, uma rua que está bem arborizada, que está com uma árvore adequada para a calçada, todo mundo vai poder transitar nessa calçada, nessa rua com mais qualidade. Aí vai estar uma sombra boa, né, que vai nos proteger, né, do calor, vai ter uma calçada que não vai estar quebrada, então a pessoa vai poder se locomover sem levar uma topada, uma tropeção, né, e meter a cara no chão, né, uma cadeira de roda vai poder, né, transitar, a pessoa vai poder transitar com mais qualidade também. Então isso, né, essa é uma das soluções, Paixão, que a gente tem trabalhado. Não é a única, mas é uma muito importante que depende das pessoas. Depende das pessoas, porque não adianta nada você fazer um plantio de uma árvore pequena se a pessoa vai lá e pisa,
né, uma árvore de porte já com 1 metro mais ou menos de altura, né, a pessoa vem e arranca as folhinhas dela todinha, né, se você tem uma árvore dessa, você arranca todas as folhas, essa árvore ela vai morrer, porque ela não vai continuar, né, crescendo. Então é importante que as pessoas cuidem, né, da arborização. E isso aí é um processo educativo, que tem que ir para a escola também. Né, mostrar nessa convivência com a natureza é importante, que a gente conviva bem com a natureza, para que a gente tenha uma vida na cidade com mais qualidade. Aquela história de pensar uma cidade, né, sem árvore, isso não existe mais. Depende da árvore, depende dessa convivência. Numa cidade totalmente cinza, ela não vai durar muito tempo, não. Então é preciso que seja uma cidade verde, que as pessoas convivam bem com a natureza, para a gente ter uma qualidade de vida, né, boa. Muito bem. Luiz Emanuel, eu quero parabenizar a sua colocação com relação às árvores, o saneamento, até porque você é conhecedor dessas áreas, você que trabalha num programa Direito à Cidade, que o SENDEC coordena e você coordena esse trabalho. É importante que tenhamos essas informações, Luiz, por conta da necessidade da própria população, a coletividade, digamos assim, possa se conscientizar do seu papel. Qual é o nosso papel, o que é que podemos fazer junto ao poder público, o que é que a gente pode contribuir e cobrar. Obviamente que a partir do momento que haja necessidade de cobrança, as pessoas têm que estar moralmente, vamos dizer assim, com capacidade de dizer que temos esse direito e queremos uma cidade melhor. E com relação, falamos de saneamento, de água, também de árvores, e com relação à moradia em si, porque existe hoje programas do governo federal, Minha Casa Minha Vida, em Ribeirão não deu certo, um primeiro momento aí, é preciso melhorar, mas isso é um outro debate bem mais amplo e com as pessoas certas para falar sobre isso. Com você, amigo, eu queria só lhe perguntar uma coisa, as cidades hoje são planejadas, não são planejadas com inclusão, digamos assim. Ela traz, além da exclusão, mas também traz a concentração de uma realidade econômica onde separa os pobres, digamos assim, com aqueles que têm uma situação melhor, uma realidade financeira melhor. Esse planejamento de cidade que você fala, ele começa talvez com certeza a diminuir essa distorção com relação à periferia, bairro A, bairro B, e que muitas vezes são discriminados, onde há violência, onde há algumas coisas que você já colocou no início. Como você vê a possibilidade de mudar essa realidade através de um planejamento, mesmo que a cidade já tenha sido construída de forma inadequada e que não havia essa discussão antes? Pronto, é como eu disse, né? Uma cidade que não é planejada, para ela se tornar uma cidade planejada e acessível, a gente precisa de muito mais trabalho. Né? E quando a gente precisa de muito mais trabalho, né, e de atitudes muito fortes e severas nessa mudança, se a gente não fizer com diálogo, a gente, né, primeiro que a gente não vai conseguir atingir esse nosso objetivo. E segundo que a gente vai transformar a vida da gente numa guerra, né? Vai ser uma guerra civil. Então, ter só o planejamento não é o necessário, né? Agora, quando a gente pensa planejamento com inclusão, aí sim a gente está pensando, né, uma cidade que não é só aquela cidade bonitinha de planta de arquiteto, né? Não é só, né, aquela maquete bonita. A gente está pensando um planejamento com inclusão. Planejamento com inclusão significa planejamento respeitando os direitos humanos, significa um planejamento que respeita a dignidade de cada pessoa, e cada pessoa, para viver a sua dignidade ou viver de forma digna, tem, né, exigências diferentes. Você, como uma pessoa com deficiência, né, você precisa de uma calçada diferente de mim, né, que eu não tenho a deficiência visual que você tem, e isso não significa que eu sou melhor do que você. Pelo contrário, na sua experiência de vida, Paixão, né, mostra que uma pessoa como você é muito mais importante para a sociedade, como eu, que ainda estou me formando, né, em termos de uma pessoa cidadã. Então, veja, né, cada pessoa vai mostrar uma necessidade diferente, vai demandar um planejamento diferente.
E aí, quando a gente faz, né, um planejamento, né, que defende os direitos humanos, significa que cada um e cada uma naquela cidade tem um potencial enorme para pensar um planejamento de alta qualidade. Então, para a cidade, né, não é simplesmente fazer aquele planejamento que eu vou conseguir fazer uma casa bonita para quem tem dinheiro, e para quem não tem dinheiro eu não faço nada, eu não dedico o meu tempo, nada a essa pessoa. Simplesmente eu deixo ela viver por conta própria. Então, não é isso que a gente está pensando, não é um planejamento para quem tem dinheiro, é um planejamento urbano, né, uma cidade que dê conta de todas as necessidades das pessoas que vivem ali. Porque, afinal de contas, né, cada pessoa ali, né, numa rua, né, morando naquela rua, convivendo com outra pessoa, né, participa da vida da outra pessoa. Então é importante que essa pessoa esteja vivendo bem, para que eu, né, possa, né, viver bem vendo o meu vizinho, a minha vizinha, né, vivendo de forma digna, né, vivendo com qualidade. Né. É diferente você sair de casa e você ficar olhando a sua vizinha porque é uma senhora idosa e é uma rua que não tem uma calçada de qualidade, ou então é uma rua que é muito alta, né? Então não tem um corrimão, por exemplo, para que ela desça nessa calçada muito alta, mas com qualidade. Então uma pessoa dessa, né, que não tem uma infraestrutura na cidade, a gente vai fazer o quê? A gente vai condenar essa pessoa a nunca mais sair de casa, né, enquanto eu posso sair, né? Então não é isso que a gente está pensando. Então, além de uma calçada que não tenha buraco, em determinadas situações, né, com uma rua muito alta, como Ribeirão tem, essa calçada vai precisar de um corrimão para que uma pessoa idosa possa, né, se locomover com mais segurança, né, sem risco de cair. Ou às vezes até não é nem uma pessoa idosa. Uma pessoa jovem, por exemplo, que tenha tido um AVC, né, ela fica mais tonta com mais facilidade. Então, uma rua que seja muito alta, né, uma calçada sem buraco, uma calçada com corrimão, né, é muito importante também para uma pessoa jovem que, por exemplo, já tenha tido um AVC. Né, como a minha esposa já teve, eu sei como é importante, né, para uma pessoa que já teve AVC, e como em muitas situações ela fica tonta com mais facilidade. Então ela perde o equilíbrio muito mais facilmente. Então não é só uma pessoa com deficiência, é uma pessoa que tenha tido já um evento patológico, né, na sua vida, na sua experiência de vida, ela vai ter, né, restrições de locomoção, né, como é que a gente chama, né, uma pessoa com locomoção reduzida, não necessariamente com uma deficiência permanente, mas com uma locomoção reduzida. Então é disso que a gente está falando. A gente está falando de um planejamento que respeita os direitos humanos, que respeita a particularidade de cada uma daquela pessoa que vive na cidade, de forma que essa cidade esteja, né, aberta, inclusiva e acessível para cada um e cada uma, e não simplesmente para aquelas que podem pagar, né, por uma intervenção urbana, né, pode pagar por uma construção, né, que ela precisa e que outra que precisa não vai ter. É disso que a gente está falando. Muito obrigado, Luiz. Estamos chegando ao final. Eu quero lhe agradecer por essas informações preciosas que você passa para a gente. Você que também, eu queria que você rapidamente falasse sobre a agenda do MDH, Movimento Nacional de Direitos Humanos, que você faz parte, inclusive tem participado de reuniões do Ministério das Cidades em Brasília. Como é que está essa agenda para 2026? Olha, a gente, bem rapidinho, né? A gente tem uma agenda agora no final de fevereiro. A gente vai ter a Conferência Nacional das Cidades. Então, muito do que a gente conversou, né? A gente vai debater durante a conferência com pessoas do país inteiro, movimentos sociais, organizações da sociedade civil, né? Gestores municipais, gestores estaduais, gestores federais, né? A questão do clima, de uma cidade acessível, tudo isso está na agenda de debate da conferência. Então eu espero aí trazer boas propostas, né? E aí certamente a gente vai ter um momento de passar essas propostas que a gente vai conseguir lá na conferência com o povo, a população de Ribeirão. Né, eu, particularmente, né, através do Movimento Nacional de Direitos Humanos, né, eu me sinto muito contemplado pelo Centro da Pessoa com Deficiência de Ribeirão como parceiro do Movimento Nacional de Direitos Humanos.
né, ter você como um parceiro, uma pessoa de referência local, né, sua esposa, seus filhos, né, são pessoas que estão aí dedicadas aos direitos humanos. Eu particularmente sinto uma alegria também muito grande, né, ter uma rádio como a Rádio Santana, né, que atinja muitas das pessoas, né, que levam a comunicação, né, uma comunicação numa linguagem simples, que é acessível a cada pessoa, né, que leva a uma comunicação de qualidade, né, uma comunicação gratuita, uma comunicação que usa, né, as ondas do rádio, né, que na verdade são um patrimônio do povo brasileiro. Então, eu acho que é um espaço de referência, né, um espaço que tem que ser protegido, que tem que ser, né, cada vez mais homenageado. Então, né, receba, né, nossa homenagem aqui do SENDEC, né, a todos e todas que fazem a Rádio Santana, né, e a cada um e a cada uma de Ribeirão. E eu espero, com essa agenda que a gente vai trazer de Brasília, da Conferência Nacional das Cidades, que a gente tenha, né, bons debates, boas propostas, e que essas propostas entrem nesse debate, né, que o Movimento Nacional de Direitos Humanos, através do Centro da Pessoa com Deficiência de Ribeirão, vai levar também, para que cada um e cada um possa, né, participar dos nossos diálogos, do nosso debate, né, e ajudar a construir, né, uma dignidade humana que seja a cara de Ribeirão e que seja a cara de cada um e de cada uma que vive em Ribeirão. Muito obrigado, Luiz. Um bom encontro e que você, enquanto amigo e parceiro nosso desse espaço aqui, a gente possa continuar esse diálogo e principalmente trazer isso para a nossa realidade. Não fique só no diálogo, que é importantíssimo, como você falou, mas que esse diálogo leve à conclusão efetiva de ações concretas para melhorar a vida do nosso povo. Muito obrigado, um bom final de semana e bom encontro. Eu que agradeço, Paixão. Um abraço a cada um e cada uma aí de Ribeirão. Muito bem, eu quero agradecer a você que nos escutou. Próxima semana a gente teremos aqui Luciene Martins, da cidade de Paulista. Ela é uma mulher ligada a movimentos, trazendo um bloco de carnaval que está acontecendo em Paulista, me parece pelo 3º ano, de pessoas com deficiência. É interessante essa experiência dela, já estamos acertados. Ela vem conversar conosco, provavelmente está fazendo um esforço de vir pessoalmente, mas se não, ela vai falar conosco por telefone. Eu convido você está convidado daqui a uma semana, sexta-feira, 11 horas da manhã, está aqui conosco conversando sobre coisas importantes para a pessoa com deficiência, para o povo de Ribeirão e para suas famílias. É assim que a gente pretende e se propõe fazer essa comunicação através da nossa Rádio Santana, e agradecer a cada um e a cada um que está presente e acompanhando nosso trabalho. Um bom final de semana e que Deus abençoe a cada um e a cada uma. Talvez a chave seja a simplicidade, talvez... Acabamos de apresentar pela Rádio Santana FM o programa Espaço Diferente. Contamos com você na nossa próxima edição. Uma realização CPDR, Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência do Ribeirão.